Seu avô, sem ensino fundamental completo, conseguia conquistar um terreno, uma casa, um carro com pouquíssimos anos de trabalho. Agora você, com ensino médio completo, curso técnico, faculdade ou até mesmo dois empregos ao mesmo tempo, talvez precise passar o resto da sua vida pagando para ter isso. Você já deve estar cansado de ouvir que a nossa geração é preguiçosa, né? Que não temos disposição para nada, que não queremos trabalhar e que por simplesmente ter nascido na época digital, onde a internet teve uma acessão enorme, tudo é mais fácil para a gente. E talvez alguns de vocês estejam até pensando: ah, lá vem mais um vídeo da geração Z se defendendo e se vitimizando. Mas a minha intenção aqui não é dar desculpas, mas apenas te mostrar números. Sim, a internet facilitou muita coisa, mas dizer que tudo é mais fácil para a gente é uma mentira. E hoje eu vou te mostrar exatamente o porquê, com dados, com fatos, sem mimimi. Começando pela aposentadoria. E não que eu tivesse esperanças de me aposentar pelo INSS, mas se você tem menos de 35 anos hoje, existe uma chance real de você só se aposentar depois dos 65. Isso pela regra atual, porque existe uma chance real de a qualquer momento eles mudarem essa regra e postergarem mais ainda a idade. E historicamente falando, é exatamente isso que acontece. Em 2019, ocorreu uma reforma da Previdência que vem subindo a idade mínima de aposentadoria ano após ano. Então o problema já começa aí. Existe um detalhe que quase ninguém fala. Mesmo que você consiga chegar nos 65, o valor médio do benefício gira em torno de 1 a 2 salários mínimos. Ou seja, você vai trabalhar a vida inteira para receber uma quantia do governo que mal cobre o básico. É por isso que depender da aposentadoria do INSS como plano principal é uma burrice. Segundo ponto, esse aqui já é bem sério. O Brasil teve uma queda no número de nascimento por 6 anos seguidos. Em 2024, foi registrado o nascimento de 2,3 milhões de crianças no país, a maior queda em 20 anos. A taxa de fecundidade, que é a porcentagem de filhos por mulher, despencou para 1,5. Só que para a população se manter estável, sem crescer e nem encolher, esse número deveria estar perto de 2,1. Não é frescura da geração Z que não quer responsabilidade. Pesquisa atrás de pesquisa mostra a mesma coisa. Hoje, o jovem adia ou simplesmente desiste de ter filho por causa de dinheiro, por causa de moradia, por causa de educação. Tudo isso pesa muito e a conta não fecha. Tem até pesquisas mostrando que casais que conseguem conquistar sua própria casa têm mais chances de ter filhos do que aqueles que não conseguem. E quando você bota na ponta do lápis, fica fácil entender. Para você ter uma noção, uma vaga hoje em uma creche particular custa em torno de R$ 1.000. Colégio particular, nem se fala. Só que o salário mínimo é de 1.621. Ou seja, a criança nem chega e já custa mais do que um salário. Isso é bizarro. Ah, Matheus, mas aí eu posso pegar o meu filho e colocar numa escola pública. Pode, mas aí você vai ter que torcer para a escola ter uma boa educação, uma boa estrutura e ser segura para o teu filho. Porque a realidade de muitas escolas hoje é outra. O governo muitas das vezes não financia, nem cuida como deve, falta material escolar, falta estrutura, falta ensino de qualidade e muitas das vezes segurança, que é o principal que o seu filho precisa ter. Ou seja, se você quiser colocar, você coloca. Mas aí você vai estar jogando na sorte, se teu filho vai estar num bom lugar. E aí você vai ter que decidir se vale a pena você economizar esse dinheiro ou não. E voltando ao ponto principal, aqui é onde mora o próximo problema. Afinal, menos crianças nascendo e mais gente vivendo até mais tarde é o que os economistas chamam de inversão da pirâmide etária. Ou seja, cada vez menos jovens estão trabalhando para sustentar cada vez mais idosos na aposentadoria. O sistema do INSS funciona da seguinte forma: quem está na ativa paga para quem já se aposentou. Então, se a base de jovens encolhe, alguém precisa pagar mais, trabalhar mais e esperar mais. E adivinha quem é? Sim, eu e você, nossa geração. O sistema foi desenhado em uma época que tinha muito mais gente jovem entrando do que gente velha saindo. E hoje é o completo oposto. Terceiro ponto, e talvez o que mais impacta no nosso bolso no dia a dia: os juros. Em 2026, a taxa Selic, que é a taxa padrão de juros no Brasil, está em cerca de 15%, o patamar mais alto em quase 20 anos. E sabe o que isso significa para quem quer financiar um imóvel, por exemplo?
que as taxas de financiamento ficam extremamente caras. É papo de você pagar 2, 3 vezes o valor do imóvel num financiamento de 30 anos, por exemplo. Seus pais, em uma época de crédito mais acessível, quitavam essa conta em menos que a metade do tempo que você leva hoje. Isso que é o mais bizarro. Sim, o valor do salário pode ser maior em número agora, mas o poder de compra é completamente diferente. E não é só o imóvel. É terreno, é carro, é mercado, tudo subiu de preço numa velocidade muito maior do que o salário subiu. É exatamente por isso que o nosso dinheiro não está valendo quase nada. Olha o exemplo do carro. O veículo popular mais barato que você acha hoje em dia custa em torno de 50 salários mínimos. 50 meses de salário para um carro básico, não um carro de luxo, o mais simples que existe. E dependendo do financiamento que você quiser, você pode levar até 10 anos para quitar essa dívida. Hoje, o carro mais simples, se você pegar o valor total dele, vem embutido de 30 a 35% só de juros. Ou seja, juros altos, impostos altos e a inflação vem corroendo tudo o que sobra no final do mês. E ainda vem nos dizer que nós nos fazemos de coitados. Agora, o quarto ponto, e talvez o que mais machuca o nosso ego, é a dificuldade de sair da casa dos pais. Hoje, 4 em cada 10 jovens de 25 a 34 anos ainda moram com os pais. E esse número cresceu 130% só na última década. Até deram um apelido para isso: Geração Canguru. A geração que fica mais tempo do que deve na bolsa dos pais. Eu não estou aqui para passar pano para a galera que não faz nada, tá? Que só consome dos próprios pais e vive na preguiça sem ajudar com absolutamente nada, mas apenas compartilhar minha frustração de quem trabalha duro todos os dias, como é difícil ter o básico nesse país. Não é preguiça de crescer. Afinal, hoje o aluguel às vezes pode consumir 50% do salário, ou mais. Financiamento, a mesma coisa. Supermercado, nem se fala. Então hoje, infelizmente, a realidade de muitos é vender o almoço para pagar a janta. O que eu mais costumo ver são vídeos de pessoas de outros países, como Estados Unidos, Suíça, mostrando que é possível comprar com apenas 1 hora de trabalho em comparação ao Brasil. E eu fico me sentindo um idiota. Mano, olha o ciclo vicioso que se forma com tudo isso. O cara que não consegue sair de casa acaba não criando uma família. Quem não tem família não tem filho. E quem não tem filho, o país acaba envelhecendo mais rápido. Ou seja, pior fica a conta do INSS. O próprio sistema se afunda sozinho. E tem mais um número que me impressiona. O desemprego entre jovens de 18 a 24 anos em 2025 ficou em cerca de 15%, mais do que o dobro da média nacional. Ou seja, quem mais precisa entrar no mercado é quem mais encontra portas fechadas. Pessoas com trabalhos simples lá fora têm uma vida muito mais digna do que pessoas com trabalhos simples aqui no Brasil. Às vezes eu me pego pensando em me mudar lá para fora, nem que seja para ficar trabalhando limpando privadas, porque eu tenho certeza que mesmo assim eu teria uma vida mais digna lá do que aqui, com condição de ter um carro, de ter uma casa, de conseguir fazer até o dinheiro sobrar para ter algum lazer. Coisa que aqui nesse país, infelizmente, é quase impossível. Tem muita gente abrindo mão da família, abrindo mão do sono, ou trabalhando em 2 empregos ao mesmo tempo, acabando com a saúde, e mesmo assim não é o suficiente. Mesmo assim, falta. Agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu estou dizendo. Tudo que eu te mostrei nesse vídeo é fato, é real, não é a minha opinião. E inegavelmente o cenário é bem mais difícil hoje do que para a geração anterior. Só que entender isso não pode ser uma justificativa para você não fazer nada. Porque muitas pessoas chegam e falam: "Ah, mas o sistema é cruel comigo", e usam essa desculpa para se justificar em não fazer nada da sua vida e não tomar uma ação. E é aqui que mora o perigo. O jogo mudou? Mudou. As regras ficaram mais difíceis? Ficaram. Mas o jogo continua sendo jogado. Então, o que isso muda para você que está assistindo esse vídeo agora? Primeiro, para de achar que você vai se aposentar pelo INSS. O governo não vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Muito pelo contrário, muitas das vezes o próprio governo é quem vai ser o responsável por te afundar mais ainda. Dependa da sua disposição, nunca de política pública. Dependa do seu próprio esforço e da sua própria vontade para sair dessa situação. Segundo, dinheiro parado está perdendo valor para a inflação. Então, num país como o nosso, onde tem altos juros como está a nossa economia, você precisa aprender um pouco mais sobre dinheiro. Você precisa saber como lidar com ele,
o melhor lugar para guardar e o melhor lugar para investir. Então, para isso, você precisa estudar. Leia livros sobre o assunto e assista vídeos também sobre o assunto para que você saiba o que fazer. Terceiro, para de querer se comparar com seus pais e avós no início da trajetória deles. A realidade deles era completamente diferente da sua. Então se compare apenas com você mesmo, um dia atrás, meses atrás e anos atrás. E busque todos os dias formas de ganhar mais dinheiro e adquirir mais conhecimento. Quarto, com relação ao modelo tradicional, que a maior parte da geração anterior acreditava ser o único caminho a ser seguido, como faculdade, CLT e INSS, saiba que essa nova geração também trouxe novas possibilidades. Você não precisa ficar preso a apenas um caminho. A internet expandiu muitas possibilidades, facilitou adquirir conhecimento de forma gratuita e trouxe novas formas de ganhar dinheiro, como criando conteúdos ou tendo um negócio digital. Então utilize essa ferramenta ao seu favor, ao invés de só ficar perdendo tempo consumindo conteúdos que não te agregam em absolutamente nada. E quinto, construa mais de uma fonte de renda. Depender de apenas um salário em um país com estabilidade econômica como o nosso é um risco alto demais. Quem aprende a ter duas, três fontes de renda cria um seguro financeiro que nenhum governo vai te dar. Pode ser freela, venda, construir um produto, criar conteúdo para rede social, não importa. Mas não deixe que a sua sobrevivência dependa de apenas uma coisa. A culpa não é da geração Z pelo país estar da forma como está, mas a responsabilidade e o que você vai fazer dentro desse cenário depende apenas de você. A infeliz verdade é que o sistema vai continuar exatamente como está. Na verdade, pode piorar mais ainda. Então não dá para você ficar dependendo de alguém surgir do nada e mudar isso da noite para o dia. Ou seja, trabalhe para que você encontre a sua própria saída disso. Se você curtiu esse vídeo, deixe um like aqui embaixo e a gente se vê no próximo. Tchau!